Fala galera do Futeboleiros, olha nós aqui de novo, agora para gravar um vídeo do concurso 1219 da Loteca. Apenas para dizer para vocês que a Loteca 1218, né, todo mundo já sabe, houveram 7 apostas ganhadoras com 14 acertos, cada um vai levar pouco mais de 276 mil reais. E na segunda faixa, né, 13 acertos, 218 ganhadores, cada um vai receber R$ 1.550,28. Um bom prêmio aí para quem fez 13 pontos, mas bom mesmo é quem fez os 14, né? Fizemos 10 pontos no nosso cartão. E eu fui um dos 13 que acertei, né, no bolão aqui da galera que joga comigo no Ceará. E a gente fez 13 pontos, mas o rateio ficou muito fraco para todo mundo, né? Muita gente. Enfim, o concurso 12-19, né? Vai ter campeonato Série A, Série B, o campeonato inglês, o espanhol, né? Também o italiano, tá? Então, assim, quando há uma mistura com outras ligas, né, fora do país, é muito mais difícil você conseguir o acerto, né? Prefiro mais jogos do Brasil, tá? Mas, galera, vamos lá em frente, né? Nós vamos aqui fazer os palpites agora do concurso 12-19, né? E lembrando a você aí, né, que tá aí do lado, né, do outro lado, que esse meu conteúdo é feito exclusivamente, né, apenas para ajudar, né? Eu não prometo nada de ganhos, tá? E pedir também a você, que já é muito antigo aqui no canal, que compartilhe, deixe seu like, é importante, isso ajuda meu canal a crescer, né? E você que é novo aqui, se gostar do nosso trabalho ao final, né, deixe seu like também, faça sua inscrição. Hoje eu estou com 760 inscritos, preciso chegar a 1.000 até o final do ano, acho que está difícil chegar a 1.000, preciso de ajuda. Mas o importante é que eu faço o trabalho com muito gosto e com muito carinho, tá? Então, galera, eu vou palpitar agora aqui do concurso 1219, né? Vou dar os últimos resultados, os confrontos, os últimos 5 confrontos, né? E algumas estatísticas de jogos dentro de casa e fora de casa, tá? E o meu palpite em relação aos jogos, tá? São os palpites mais baseados na estatística dos últimos 5 jogos, tá bom? Vamos lá então. Vou começar a palpitar agora, tá bom, galera? No jogo 1 entre Mirassol e Palmeiras, né? Se a gente for pegar um dado estatístico, é muito importante, né? Que é a questão do favoritismo, né? Pelo site de aposta. O Mirassol hoje tem 32%, empate 28%, Palmeiras 40%, né? O jogo vai ser domingo às 20h30. O Mirassol jogando, hoje ele é o quarto colocado, né? Ele tem dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias seguidas. E o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Hoje é o primeiro colocado, como todo mundo já sabe, né? O Mirassol em casa está invicto. Foram 10 jogos, né? 10 vitórias, né? 6 empates e nenhuma derrota. Enquanto que o Palmeiras jogando fora de casa, foram 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, existe um desequilíbrio aí nesse sentido. Então, esse jogo aqui já é um jogo palpite difícil, né? Então, esse primeiro jogo aqui, quem puder botar um triplo, pode botar, pode arriscar. Mas como eu faço um cartão de 5 duplos, né, no meu palpite, eu vou de Mirassol e vou de Palmeiras. Eu vou um duplo aberto aqui, tá? Esporte e Atlético Mineiro, né? Outro jogo aqui da Série A. O Sport para mim quase rebaixado, me desculpem. E o Atlético Mineiro lutando aí para sair dessa zona mais incômoda. Vamos lá a estatística desse jogo. O Sport, hoje pela estatística, ele tem 32% de chance de ganhar porque ele joga em casa. Enquanto que o Atlético tem 38% também de vitória. Tem mais, lógico, né? E o empate 32%. Hoje o Sport é o 20º, né? O Atlético Mineiro é o 13º. Dos últimos 5 jogos do Sport não ganhou nenhum, 3 derrotas, um empate, 4 derrotas e um empate. Enquanto que o Atlético Mineiro, 13º, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Sport jogando em casa venceu apenas um jogo, empatou 7, foi derrotado 6 vezes. Enquanto que o Atlético jogando fora foram 7 vitórias, né? Aliás, 2 vitórias, né? 2 vitórias do Atlético, 4 empates e 10 derrotas. São muitas derrotas, né? Então, assim, o Atlético Mineiro está muito ruim esse ano, está muito irregular, apesar de estar na final da Sul-Americana. Isso é um jogo muito, muito perigoso, tá? Mas mesmo assim, eu acredito muito que o Atlético Mineiro vai conseguir um bom resultado. Mas aqui merecia um empate, tá?
Entre Sport e Atlético Mineiro. Eu arriscaria aqui Sport e Atlético Mineiro, mas eu não vou queimar um duplo, eu vou de Atlético Mineiro seco, tá? Para mim o Atlético Mineiro tem mais time, com certeza. Vamos agora ao jogo 3, Série A, Vasco e Juventude. Vasco, Vasco e Juventude, o Vasco vem de uma derrota aí, né? Perdeu para o São Paulo em casa, né? E o Juventude perdeu também em casa para o Palmeiras. Vamos lá os palpites. Se a gente for ver aqui pela estatística, né, do site percentual, o Vasco hoje tem 65% de chance de vencer o jogo, 22% empate e 13% só o Juventude. O Vasco é o nono colocado e o Juventude é o 19º. O Vasco vem de 4 vitórias seguidas e perdeu agora para o São Paulo, né? O Juventude vem 2 derrotas seguidas, né? No total de 5 jogos foram 4 derrotas e 1 vitória apenas, né? Aquela contra o Bragantino, né? No jogo atrasado. Em casa, o Vasco já teve 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Juventude fora de casa, apenas 1 vitória, foi contra o Ceará. Empatou 2 vezes e perdeu 12, um dos que mais perderam fora de casa, né? Sem dúvida nenhuma aqui o Vasco é favorito. E eu não vou deixar de mão de apostar no time do Vasco. Então eu vou aqui de Vasco seco com o jogo 3, coluna 1. Jogo 4, Internacional e Bahia. Vamos lá. Outro jogo difícil de dar palpite, porque o Inter vem regular, mas às vezes ele surpreende. E o Bahia às vezes cai de produção jogando fora, né? Então, assim, nesse sentido aqui, a gente pode detectar da seguinte forma. O Inter tem 51% de chance de vitória porque joga em casa. O empate, 24%, e o Bahia, 25%. Em casa, na verdade, o Inter é o 15º colocado e o Bahia é o 5º, né? O Inter em casa foi 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Enquanto que o Bahia, fora de casa, 3 vitórias apenas, 4 empates e 8 derrotas. Então, assim, é um número muito significativo, né? É um jogo aqui que eu acho que vai ser difícil, né? Para todos os dois times. O Inter empatou com um jogador a menos, né? Contra o Atlético Mineiro. Gente, eu vou de jogo aqui de empate. O jogo tá com muito cara de empate. Se quiser botar um duplo aqui, eu colocaria Bahia, tá? Colocaria Bahia, coluna 2 e empate. Jogo 4, tá? Jogo 5, São Paulo, que vem de uma vitória contra o Vasco. E vai pegar o Bragantino, que vem caindo de produção, né? Impressionante como o Bragantino caiu de produção. Vamos lá. O São Paulo, hoje ele é o 8º colocado e o Bragantino 14º, vem caindo. Os últimos 4 jogos do Bragantino foram 4 derrotas seguidas e apenas 1 vitória. O São Paulo, os últimos 5 jogos, 2 vitórias seguidas e 3 derrotas, né? Pouco empate esses times. Em casa, o São Paulo venceu 8, empatou 3 e perdeu 4. Fora de casa, o Bragantino venceu 4, empatou 2 e perdeu 10. Favorito? São Paulo, mas é o tipo do jogo que é um jogo que o Bragantino conhece o time do São Paulo, tá? Então é um jogo perigoso. E o São Paulo gosta de aprontar negativamente às vezes. Me desculpe, mas o São Paulo às vezes prega peça na gente. Pensa que vai ganhar e não ganha. Mesmo assim, eu vou com certeza confiar no time do São Paulo e vou de São Paulo seco no jogo 5, coluna 1 no jogo 5, tá, galera? Galera, só uma questão sobre esses jogos do final de semana. Lembrem-se que todos esses times da Série A, né, vão fazer jogos no meio de semana. Todos. Não tem nada de jogos de Libertadores Sul-Americana, isso só em novembro, no final de novembro, né? Então é importante salientar que os times estão desgastados. Às vezes um resultado influencia muito do meio de semana no jogo do final de semana, ou seja por tabela, ou seja por desgaste, suspensão de jogadores. Então, assim, atenção, porque tem rodada no meio de semana. Esse Zeloteca é do final de semana, não é do meio de semana. A Caixa não vai fazer mais no meio de semana esse ano. Então, galera, atenção e muito cuidado, tá? Isso é só uma dica, tá? Vamos agora ao jogo 6, Campeonato Inglês, Chelsea e o Wolves. Wolves da Inglaterra. Nome difícil de falar, mas é esse mesmo, galera. Vamos lá. É um jogo do Campeonato Inglês. O Chelsea é favoritão aqui nesse jogo, é um dos mais favoritos, na minha opinião. O Wolves não está com essa estatística toda, não. Para ter uma ideia, o Chelsea tem 68% de chance de vencer contra 14% do Wolves e 18% empate. O Chelsea é o sexto e o Wolves é o 20º, o último. 3 derrotas seguidas e 2 empates, o Wolves. Enquanto que o Chelsea, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas.
Em casa, o Chelsea venceu 2 vezes, empatou uma e perdeu 2. Fora de casa, o Wolves não venceu nenhuma, empatou uma e foi derrotado 4 vezes, né? Então, você vê o resultado aí, como é que tá, da estatística, né? Então, gente, na minha opinião aqui, e eu acho que na de vocês também, eu vou de Chelsea, coluna 1 no jogo 6, tá? No jogo 7, Parma, Itália e o Milan, um jogão aqui, entendeu? Um jogo difícil também, mas vamos lá. O Parma hoje ele é o 16º colocado, né? Enquanto que o Milan é o quarto. O Parma aqui pela estatística, né, das bets tem 20% de chance de vencer, 27% de empate e o Milan 53%. O Parma em casa venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 2. Enquanto que o Milan fora de casa ganhou 2, empatou 2 e perdeu nenhum. Né? O Milan vem dos últimos 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates, né? Como eu falei, o Parma dos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Então, assim, pelos dados estatísticos, eu vou aqui de dado estatístico, eu vou de Milan, coluna 2, tá? Aqui é cuidado, pode ter um empatezinho nesse jogo, né? E dá para usar um duplozinho, mas não vou usar agora. Corinthians e Ceará pela Série A. Corinthians aí venceu bem, né? O time do último confronto que ele teve, né? Ele teve jogando em casa, né? E o Ceará, né, também venceu muito bem o Fluminense, né? Então são times que venceram nos seus últimos jogos, né? Em relação a domingo, mas tem um jogo no meio de semana agora. Então, assim, a gente pode pensar que vai ser um jogo fácil para o Corinthians, mas o Ceará, às vezes, ele tem uma defesa muito boa, uma das mais sólidas. Mas eu acredito que o Corinthians aqui é mais time, né? Do que o Ceará, com certeza, não tem nem dúvida. Eu vou de jogo 8, coluna 1 e vou de um empate aqui, uma mini zebra. Um empate do Ceará lá no Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, jogo 8 eu vou de Corinthians e vou de Ceará. Pra você ter uma ideia, a estatística desse jogo, né? O time do Corinthians hoje ele é o 10º colocado, o Ceará 12º. O Corinthians dos últimos 5 jogos venceu 5, ou venceu 4 e perdeu 1. E o Ceará dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, perdeu 3 seguidos e empatou 1. Em casa, o Corinthians venceu 7 vezes, empatou 4 e foi derrotado 4 vezes. O Ceará fora de casa venceu 3, empatou 5 e perdeu 8. Então, pela estatística, com certeza a gente tem que apostar dessa forma. Então, jogo 8, coluna 1 e coluna do meio, um duplo, segundo duplo. No jogo 9, Vitória e Botafogo do Rio. Vitória lutando para não cair. Vamos lá. O Vitória hoje é o 17º colocado, né? Enquanto o Botafogo é o 6º, brigando pela Libertadores, né? O Vitória dos últimos 5 jogos perdeu 2 seguidos, venceu 2 e perdeu o último jogo dentro dos 5. Então foram 3 derrotas e 2 vitórias. O Botafogo dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, 2 derrotas e 2 empates, vem caindo de produção. Em casa, Vitória, foram 6 triunfos do Vitória, né? 5 empates e 4 derrotas. Fora de casa, o Botafogo venceu 6, empatou 4 e perdeu 6. Esse jogo aqui é difícil, viu? O jogo aqui vai merecer um duplo. E por incrível que pareça aqui, vou botar um duplo aberto. Eu vou de Vitória e vou de Botafogo, nosso terceiro duplo. Jogo 9, coluna 1 ou coluna 2. No jogo 10, Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro brigando aí, né, pelas primeiras posições, e o Fluminense brigando no meio da tabela aí, para cima da tabela para poder ir para a Libertadores. Vamos lá, os palpites. Pela estatística aqui, o Cruzeiro tem 55% de chance de vencer, 25% de empate e 20% Fluminense. O jogo vai ser domingo às 16 horas, né? O Cruzeiro é o terceiro, como todo mundo sabe, colocado, e o Fluminense é o sétimo. Vem de uma derrota do Ceará de 2-0. E dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Cruzeiro vem invicto, né? Dos últimos 5, 2 vitórias e 3 empates. Em casa, o Cruzeiro é muito forte, 12 vitórias. Empatou apenas 2 e perdeu 2, né? Foi pro Santos, se não me engano, pro Ceará. Enquanto que o Fluminense fora de casa, desculpa, venceu apenas 3 jogos, empatou 4 e perdeu 9, perde muito fora de casa. Gente, jogo difícil. Mas eu tô acreditando que o Cruzeiro aqui, ele deva vencer o confronto. Eu vou de Cruzeiro seco, tá? Jogo 10, coluna 1. No jogo 11, Campeonato Inglês, o Manchester City contra o Liverpool. Vamos lá, os palpites, galera. O Manchester City tem 52% de chance de vencer, o Liverpool 26 e empate 22.
O Manchester City tem na segunda colocação hoje. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, 4 vitórias. O Liverpool, terceiro, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 seguidos e venceu o último confronto. Enquanto que em casa o Manchester City ele ganhou 4 vezes, não empatou nenhuma e perdeu uma apenas. O Liverpool fora venceu 2 vezes, empatou nenhuma e perdeu 3. Jogo equilibrado aqui. Pelo percentual tá dizendo que não, mas eu acho que sim. Então aqui nesse jogo, no jogo 11, eu vou de Manchester City e vou de empate, tá, galera? No jogo 11. Flamengo e Santos. Eita, o Flamengo lutando com o Palmeiras pelo título, enquanto que o Santos lutando para sair daquela zona lá maldita. Meu Deus do céu, é muito desespero do Santos, do Santos. Flamengo não. O Flamengo já está na final da Libertadores, já está bem encaminhado já. Para esse confronto aqui, a gente tem o seguinte prognóstico, tá? O Flamengo tem 68% de chance de vencer, o Santos 11%, empate 21%. O Flamengo é o segundo e o Santos ali é o 16º, tá? Quase beirando a zona de rebaixamento, né? Em casa o Flamengo venceu 11, não foi derrotado nenhuma vez e empatou 5 vezes. Enquanto que o Santos fora de casa, 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E eu acho que o Flamengo não vai escapar a oportunidade de não se distanciar do Palmeiras. Então, um jogo difícil, né, para o próprio Flamengo. O Santos, apesar de estar, né, lutando ali para não cair, eu acredito que o Flamengo deva vencer o confronto. Então, eu vou aqui de Flamengo, coluna 1, no jogo 12. No jogo 13, Campeonato Espanhol, né, o Valência e o Real Betis, né, o jogo da Campeonato Espanhol aí. Vamos ver como é que se comporta esses times, né? São um jogo difícil, né? De prognóstico, é muito equilibrado. Por exemplo, o Valência hoje, aqui pelo prognóstico das bets, tem 30% de chance de ganhar, o Betis 45%, o Real Betis e 25% de empate. O jogo vai ser domingo às 14h30. O Valência é o 18º, né? Os últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e uma vitória, enquanto que o Real Betis, dos últimos 5, 3 vitórias, uma derrota e um empate. Quinto colocado o Betis, né? O Real Betis, e 18º o Valência. O Valência, 2 vitórias em casa, um empate e 2 derrotas. Fora de casa, o Real Betis venceu uma vez, empatou 4, perdeu nenhuma. Tá vendo aí como é que tá? O prognóstico tá dizendo que esse jogo talvez seja um empate. É tanto que 25% está muito perto do percentual do Valência, né? Os que tem 30% para vencer, e o Betis 45%. Então aqui é um jogo difícil, tudo, mas eu acredito que o Real Betis vai se dar melhor aqui. Então vamos de Real Betis, coluna 2 no jogo 13. E para encerrar, no jogo 14 pela Série A, o Fortaleza na zona de rebaixamento contra o Grêmio, que não está brigando só pela Sul-Americana também, ali está se distanciando do pessoal lá de baixo, né? Mas é um olho em cima da tabela e um olho embaixo. Tem que estar todo tempo se vigiando o Grêmio, no caso, né? Pelo prognóstico, o Fortaleza tem 50% de chance de vencer, 25% de empate e 25% de chance do Grêmio. O Fortaleza é o 18º, né, hoje. O Grêmio o 11º. Fortaleza, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O Grêmio vem de uma derrota, né? Perdeu 3 vezes, dos últimos 5 jogos venceu 2 vezes. Em casa, o Fortaleza teve 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Perdeu muito em casa o Fortaleza. E o Grêmio fora de casa? Apenas 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Gente, é um jogo muito difícil aqui de você palpitar, entendeu? Muito difícil mesmo. Porque o Fortaleza vem jogando bem, mas às vezes em casa ela é imprevisível. Eu vou de Fortaleza e vou de empate, tá? Nosso último jogo e o nosso último duplo, tá? Então, galerinha, essa aí é a nossa grade final, como vocês estão vendo aí, tá? A gente acredita que, pelos jogos, como eu falei, do meio de semana, vai influenciar muito nos resultados do meio de semana, vai influenciar no resultado do fim de semana. Escalação, suspensão, desgaste. Então, a questão de posição na tabela, muita gente brigando aí para não cair, brigando por título, por Libertadores. Então, fique atento para isso. Eu acho que o palpite também passa por essa questão do pensamento, né? Você analisar essa questão estratégica. Então, galera, esses aí são os meus palpites. Lembrando a você, como sempre, né, que você que é novo aí, gostou do nosso trabalho, deixe seu joinha, seu likeinho, deixe seu like, comente
E você que já é antigão aí, né? Também é importante deixar o like, compartilhar. E vocês que são tanto novos como os antigos, diga aí quantos pontos você fez. Você é de onde? Vamos conhecer onde é que está sendo feito esses jogos aí. Eu fiz 11. Aliás, eu fiz 13 pontos, né? Como eu te falei no bolão. No nosso cartão a gente fez 10 pontos. Então vamos lá. Diga aí quantos pontos você fez. Comente aí, deixe o seu. Deixa no comentário aí quantos pontos você fez, para a gente poder analisar bem direitinho como é que tá a pontuação de vocês. Galera, valeu, obrigado aí por tudo. Desculpa aí os erros, né? E a gente espera que no final de conta, no final de semana dê tudo certo, a gente consiga alguma coisa aí no nosso concurso, tá? Vamos continuar lutando aí pelos esses 14 pontos. Valeu, galera. Uma boa semana, boa sorte. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.